como que é o processo de deglutição desses autores para gerar um espetáculo satiriano? Então, a gente nunca perdeu de fato essa relação com a tradição, e a gente inverte um pouco. Por exemplo, para a gente é importante, para a gente não interessa a tradição, vírgula, itálico e aspas, até que no contemporâneo, no meu dia a dia, no meu mundo atual, eu precise resolver alguma coisa na tradição. Então, e para mim a arte só faz sentido se ela parte do contemporâneo, se ela parte do que eu estou precisando hoje. Por isso eu não acredito muito, e isso é polêmico, por exemplo, numa formação, numa escola de teatro, que você entra na escola e vai estudar teatro, história do teatro 1, história do teatro 2. Não interessa você ter a compreensão sistemática ou acumulativa do conhecimento. Para você entender sobre Shakespeare, você precisa entender o teatro grego. Para você conhecer o teatro norte-americano dos anos 40, você precisa entender de Brecht, ou você pode ser um grande especialista de Brecht, por exemplo, e não entender nada de comédia dell'arte ou vice-versa, né? Então, essa nossa relação com o contemporâneo que fez com que a gente então pegasse o Marquês de Sade, e ele só vai nos interessar se a gente trouxer ele para 2019. E daí ele faz sentido em 1795, por exemplo, quando ele escreveu a Filosofia na Alcova. Mas não é o recorte da Revolução Francesa, da França, de Paris, de 1700 e tal, que nos interessa. Nos interessa o Brasil de 2019 e toda a relação que a gente vai poder fazer com ele, e aí sim, buscando os gregos, buscando o Shakespeare, buscando... Então, eu acho que isso faz com que sim, os trabalhos sejam autorais, porque eles partem de uma necessidade que vem de hoje. É como eu acredito o teatro, é como eu acredito a formação. Por exemplo, já lembrando do exemplo que eu dei de componentes como história do teatro 1, 2, 3, 4. Não interessa. Você pode ser um grande conhecedor de uma parcela, ou de uma parte, ou de um lugar, de qualquer coisa, e desconhecer o resto. Eu acho que você vai ser útil para a sociedade. Bom, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teatro veloz. Para as indicações que eu li e tal, que parece ser o método meio que vocês utilizam para se aproximar nas franquias. Então, a gente é da geração X, depois geração Y, enfim, a gente, por ter 30 anos, a gente já é velhinho, a gente passou por vários momentos da sociedade, né? Então, como que a gente podia acompanhar tudo isso? Quem deu o nome de Teatro Veloz foi a Carmelina Guimarães, crítica de teatro, uma vez que a gente encontrou ela em Lisboa, e ela, sei lá, a gente saiu de São Paulo em 92, a gente se encontrou com ela em Lisboa em 93, um ano depois, e a gente já tinha feito muita coisa, assim, tipo, tínhamos viajado pela Europa, tínhamos estreado peça nova, tínhamos feito muita coisa. E ela chega pra gente e diz: vocês são muito velozes, o teatro de vocês é muito veloz. E isso vinha também numa discussão que a gente tinha sobre, naquele momento, o pós-moderno, o simulacro. Eram questões muito, muito presentes naquele momento, e que a gente também estava perdido, porque a gente não sabia. A queda do Muro de Berlim tinha acontecido recentemente, de 89, eu acho. A gente estava no início dos anos 90 e com uma velocidade muito grande. A internet estava surgindo nesse momento, e a gente foi se apropriando de tudo que o mundo estava nos oferecendo, assim. Então a gente não ficou na sala de... Bom, primeiro que a gente estava vivendo na Europa e trabalhando em grandes centros, né? Porque, embora trabalhando com residência em Lisboa no primeiro momento, a gente estava viajando... Bom, a gente chegou aí até para a Rússia, para o leste europeu, e fazendo
mais do que trabalhar nesses lugares, era perceber a cultura desses lugares, ou o que de fato estava acontecendo com o mundo, e o mundo passava por uma transformação muito grande. E isso tudo, e depois surge a internet nesse meio tempo, e a gente, por exemplo, o Sátiros foi a primeira companhia de teatro brasileira a ter um site na internet. Talvez porque a gente morasse na Europa nessa época, a gente estava mais porque demorou mais tempo para chegar no Brasil e ser popular do que era na Europa. Eu me lembro que, sei lá, em 92 e 3 a gente já tinha internet lá, e aqui no Brasil ainda se estavam dando os primeiros passos. A gente foi jogando tudo isso dentro do nosso trabalho, né? Então, e eu não diria método, eu diria sistema, né? A gente organizou um sistema de trabalho, porque a gente se utilizou de várias metodologias. Acontece também, por exemplo, as ações físicas de Stanislavski, elas começam a ser faladas nesse momento. Até a nossa formação dos anos 80, a gente falava ainda da memória afetiva, que era o mais importante em Stanislavski. Nos anos 90 surgem ações físicas e são compreensões do Stanislavski muito diferentes uma da outra, né? Na minha formação, por exemplo, nos anos 80 em Curitiba, eu matei minha mãe, eu matei meu pai, pus no caixão. A gente fazia exercício da sementinha, saía do chão, ia crescendo. Imagina, coisas que poucos anos depois eram totalmente condenáveis. Eu não imagino mais uma aula de teatro, por exemplo, colocando uma música super triste e um professor pedindo pra gente matar pai e mãe, e a gente ia chorar com aquilo. Imagina os traumas que isso não se criaria. Mas enfim, era assim que se via a profissão do ator, e é assim que se formava o ator, mais ou menos no momento onde eu descobri o teatro. Nos anos 90 já vêm as ações físicas, e muitas coisas já se transformam. A gente, desde o primeiro momento, adorava Artaud, as ideias de Artaud. Por exemplo, ele não deixa nenhum método, ele deixa pegadas, ele deixa ideias, ele deixa inspirações. Por exemplo, a gente foi pegando os mestres, os teóricos que nos interessavam, e a gente ia utilizando o trabalho deles dentro de um sistema que a gente foi organizando, onde a questão do tempo, sobretudo, e por isso a gente depois resolveu intitular Teatro Veloz, ela era muito presente. Então, desde exercícios com velocidade, por exemplo, minha parte esquerda ela caminha de um jeito e a parte direita de outro. Como que isso funciona? A gente criou exercícios super engraçados. Vou fazer um deles para você ver. Eu crio um movimento com o braço esquerdo, e com o direito eu vou fazer um tempo a menos, algo assim. É muito difícil fazer isso. Parece uma bobagem, mas são exercícios muito, muito difíceis, porque você tem que... Você está acionando, obviamente, o teu lado motor, e você vai... Esses eram exercícios, por exemplo, que comandavam esse sistema do Teatro Veloz. Vários deles a gente dividia, e eram sensacionais, assim. Muito físico, trabalhos muito corporais, mas desde um primeiro momento também um atuante que fosse muito crítico, assim. A gente não se valia muito do ritual, sabe? A gente queria que esses atuantes fossem muito rápidos, que eles respondessem muito rapidamente. Eu acho que isso também tem a ver com o trabalho do Rodolfo, que imprime muita... O trabalho do Rodolfo é muito vivo, ele dá muito espaço para a gente improvisar, para a gente recriar, para a gente... Então, esses lados eu acho que foram determinantes para a gente desenvolver, então, o sistema de Teatro Veloz, que tinha desde, agora recuperando tudo, a parte física muito forte, e uma parte teórica que dava suporte a tudo isso.